E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, ó. Muito obrigado mais uma vez por estarem aí no canal Paulo Dharma 1970. Ó, eu sou Paulo, beleza? Do canal Paulo Dharma 1970, para quem não me conhece, eu sou Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo, ó, meu Instagram tá aqui, Paulo Dharma 1970, beleza? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal aí, comentem, façam seus comentários, beleza? Sempre são bem-vindos. E eu agradeço a você, agradeço também a Deus, porque sem Deus nós não podemos fazer rigorosamente nada, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comentem. Se você quiser também ajudar o canal, 988-290-767-91, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Nós já voltamos para a segunda parte desse material aqui de estudo, ó. O julgamento em Nuremberg, epílogo da tragédia, tranquilo? Então a gente volta já já. Valeu! Voltamos, rapaziada. Tranquilão? Tranquilão, beleza? Seguinte, na primeira parte que foi feita, que foi falada aqui no canal do vídeo, primeira parte do julgamento em Nuremberg, epílogo da tragédia, esse materialzinho aqui que eu contei, né? Na primeira parte, como foi as origens, né? Assim, muito aberto, né? A ideia, né? De quais as origens de como foi pensado esse julgamento em 1946 em Nuremberg, como foi montado depois da Segunda Guerra Mundial, as origens, né? Porque você tinha algo que era absolutamente inédito. Você nunca na história da humanidade havia se feito um julgamento, né? A ideia de julgar crimes de guerra depois, né, nunca, em todas as batalhas, em todas as guerras na história ao longo dos séculos e séculos, desde que o ser humano é ser humano, desde a queda do ser humano lá no Jardim do Éden até os dias da década de 40, sempre houve guerra, aconteciam guerras e guerras e guerras. Guerras é algo inerente ao ser humano, né? E nunca se havia pensado em montar um tribunal e desse tribunal julgar e condenar criminosos, né, por atos de guerra. Nunca se havia pensado nisso. E aí nós contamos as origens dessa ideia, que vai lá desde 1941, né, o Churchill, o pessoal já estava pensando já lá por volta de 41 de julgar os nazistas quando a guerra acabasse. Mas uma coisa é você pensar, outra coisa é você fazer, né? Porque assim, houve diversas situações que poderiam, né, levar a alguma coisa ou outra, aliados, todo esse tipo de problema. Então, essas origens, essa base, esse começo, esse princípio foi mostrado, entendeu? Como passou-se a década de 40, né, até o final da guerra, tendo esses insights para justamente julgar os criminosos nazistas e aliados dos nazistas, e até que quando a guerra acabou, em maio de 1945, aí pensou-se no tribunal, pensou-se em qual local, né, isso iria acontecer, que foi justamente em Nuremberg, como nós vimos no vídeo anterior. E aí a gente vai chegar agora na segunda parte, nos chamados documentos importantes. Mas antes de fazer aqui uma explanação e dar um resumo, né, do texto do nosso queridíssimo Léo Kahn, né, Julgamento em Nuremberg, Epílogo da Tragédia, editora Rennes, essa edição da década de 70, eu gostaria de dar uma indicação de leitura, que é o Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, um livro crucial para quem quer entender como as coisas como elas chegam a se tornar o que pleonasticamente falando se tornam, né? Como elas se constroem ao longo do tempo, os regimes totalitários, diferente do outro livro dela que eu tinha falado aqui do mal, né, Origens do Mal, que esse é basicamente como ela foi estudar como os regimes totalitários, como as ditaduras se formam. Ditaduras, regimes totalitários cruéis, como foi o caso dos próprios nazistas, né, do regime nazista, do Partido Nacional Socialista. Então ela vai dar uma geral nisso, é uma indicação extraordinária para quem quer se aprofundar nesse universo. E obviamente eu tenho um vídeo no canal, né, que é a sessão em que é do Terceiro Reich, que já apresentei aqui,
que é esse livro extraordinário aqui do William Shirer, tá? Para quem quiser, ó, para quem quiser se enfinhar, tem edição em português, tem várias e várias versões. Essa aqui, como eu fiz o vídeo, é uma edição raríssima da década de 60, logo de início da década de 60, quando o livro foi publicado. Então, publicado num volume. Hoje se publica em 2, 3, 4 volumes. Foi publicado no Brasil em 4 volumes. Isso tudo eu contei no vídeo do William Shirer, né, da Sessão Inquieta do Terceiro Reich, que é um livro seminal, beleza? Tem vídeo no canal, tá? Tem vídeo no canal, assistam, que vale muito a pena, porque eu dei uma geral nesses... Quantas páginas aqui, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Basicamente, quase 1.350 páginas. Mais de 1.350 páginas, que eu fiz em 2 vídeos aqui, que vale a pena dar uma olhada no canal. E tem esse outro livro também aqui, né? Conversas com Albert Speer, que foi um homem que esteve... Que foi parar no banco dos réus. Ele era o arquiteto do Hitler. Ele tem vários livros publicados. Ele morreu em 1981, ele pegou 20 anos na prisão de Spandau, e ele publicou vários livros contando justamente como é que foi o período dele, 20 anos preso, antes de Spandau, quando ele era o arquiteto do Hitler, contando as origens. É uma espécie de biografia da vida dele. E esse aqui é Conversas com Joachim Fest, que foi o biógrafo do Hitler, tá? Esse livro também é muito bom, Conversas com Albert Speer. Sendo assim, nós vamos entrar aqui no texto, né, que para você fazer um julgamento, você precisa, obviamente, das provas, né, tanto defesa quanto acusação. Então, quando se monta o julgamento no Nuremberg, obviamente você precisa da documentação, precisa de provas, precisa de testemunhas. E a coisa mais fácil para os homens que iam julgar os carrascos nazistas era justamente as provas, porque os nazistas, os alemães em si, né, eles tinham uma tendência a registrar tudo deixar registrado, nada assim ao léu. Por exemplo, uma ordem que partia do Hitler para chegar no general, lá na general de mando, era passado vários e vários memorandos. Vou fazer leituras aqui sobre isso, né, porque como eles tinham esse movimento de provas. E essa documentação que os nazistas deixaram ajudou os próprios julgadores em 1946. É um negócio bem interessante, que isso vai ser falado aqui. Como os nazistas, eles eram muito criteriosos, né? Eles tinham diários, as documentações, as emendas, os papéis, tudo que você possa imaginar foi encontrado. No final da guerra, os próprios nazistas chegaram a destruir alguma coisa, mas era muito papel. Eles gostavam do papel, gostavam do registro. Então isso foi facilitado pra caramba para os julgadores em 46 em Nuremberg. Aqui, ó, o autor aqui começa, né? Muita gente, lamentavelmente, também alguns historiadores eminentes, parece ter ideias muito curiosas sobre o que foi provado ou refutado, ou o que restou de duvidoso nas provas examinadas em Nuremberg. Mas devemos reconhecer que não é fácil extrair-se uma ideia geral e clara das provas. Até agora ninguém conseguira escrever um sumário do caso relativamente conciso e correto. Aí ele vai falar aqui que até a época, aqui em 1970, não se tinha conseguido fazer um registro sumário de tudo que foi feito no julgamento. Eu acredito que hoje, passados mais de 50 anos, isso já tenha sido feito, né? Porque é mais falado do que sobre os nazistas, livros e mais livros, tudo foi falado, vídeos, filmes. Eu acredito que esse material já deve existir, principalmente na Europa ou nos Estados Unidos. Principalmente nos Estados Unidos, isso deve ter sido feito, tese acadêmica, não deve ter sido deixado. Obviamente que para o Brasil isso não deve ter aparecido, mas lá para os Estados Unidos, obviamente, alguém sentou e colheu todo o material, né? Aquela colheita de materiais, né? Pegou todos, estudou com afinco o julgamento e depois saiu com livros extraordinários. Duvido que não exista, entendeu? Ó, as provas têm sido esmagadoras em volume e detalhes. É impossível para este tribunal examiná-las adequadamente ou registrar a quantidade de provas documentais e orais que têm sido apresentadas. Foi exatamente aquilo que eu falei. Quer dizer, tudo que os alemães deixavam, né, de documentação, então ficou fácil pra caramba. Só que tinha muito documento. E você quando começou a guerra, quando terminou a guerra em 46, foi só pegar esse material todo, que eram pilhas e pilhas de registros de documentos, e tentar em tempo hábil dar uma luz a isso.
Isso. Obviamente o tempo era escasso para esse tipo de consulta, mas foi feito. Aqui, ó. Se tentarmos ler quem vai dizer aqui, né? Se tentarmos ler as transcrições do julgamento em ordem cronológica, sessão por sessão, logo nos perderemos no labirinto de detalhes aparentemente desconexos. Somente depois de demoradíssimo estudo é que se começa a discernir os contornos de um padrão subjacente, ou melhor, de vários padrões sobrepostos. Aqui, ó. Os americanos, que eram a equipe maior, trariam. Isso aqui foi dentro do processo de como é que seria separado o julgamento para cada uma das 4 forças. Tá? Os americanos, os russos, os franceses e os ingleses. Aqui, ó. Os americanos, que eram a equipe maior, tratariam do plano comum e da guerra de agressão. Os britânicos, dirigidos por Sir Hartley Shawcross, como líder oficial da delegação britânica, Shawcross pronunciou as orações de abertura e encerramento, mas seu adjunto Maxwell Fyfe dirigiu as alegações britânicas no tocante às provas. Cuidariam dos crimes em alto mar e das violações dos tratados. Os soviéticos, dirigidos pelo general Rudenko, tratariam dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade no leste. E os franceses, no início dirigido por Messier Chapetier de Ribon, por Messier de Menton e depois por Chapetier de Ribon, tratariam de crimes idênticos no oeste. Então todo esse julgamento seria regido por 4 forças. As 4 forças vencedoras, consideradas vencedoras da Segunda Guerra, da Segunda Grande Guerra. Então eram os franceses, menor, né? Os franceses, os franceses, os norte-americanos, os russos e os ingleses. São essas 4 forças que iriam trabalhar na conduta do julgamento. Ó. Aqui, ó, Sir Hartley Shawcross, líder oficial da delegação britânica, entra na sala do tribunal, seguido de Sir David Maxwell Fyfe, no dia do veredito. Aqui, ó, uma foto. Aqui, ó. Aqui, continuando, né? Como explicamos mais atrás, a acusação continha muitos pontos sobre os quais, no final, os juízes se recusaram a decidir, não porque a acusação falhasse em provar sua veracidade sem qualquer dúvida razoável, mas porque os atos em questão não estavam suficientemente ligados com a guerra e, portanto, na opinião do TMI, o Tribunal Militar Internacional, não eram crimes a serem julgados nos termos da carta da TMI. Assim, grande parte dos trabalhos realizados na sala do tribunal, podemos dizer que, em proporção grande demais, foi dedicada a questões sem nenhuma importância legal ou de importância indireta para esse julgamento, embora algumas delas constituíssem crimes que um tribunal alemão poderia julgar adequadamente. As primeiras tentativas nazistas de derrubar a República de Weimar pela força, a subversão subsequente da democracia alemã, o fluxo interminável de propaganda racial e chauvinista, a tomada do poder por fraude e logro e a consolidação do poder por meio do terror, o tormento das igrejas cristãs, a perseguição aos judeus antes da guerra, a história desses acontecimentos enche centenas de páginas dos registros do julgamento, mas nenhum dos acusados em Nuremberg foi punido por qualquer desses crimes. Havia uma diferença básica aí entre crimes de agressão, né? Eles formaram essa ideia, né, entre o chamado crime de agressão e o outro tipo de crime que eles colocaram, que é de invasão, entendeu? Então, patenteando esses dois tipos na Europa, então se pensava exatamente de como é que se iria julgar a separação de crimes abomináveis, né? Assim, o que eles estavam de olho era exatamente naqueles crimes dos nazistas que eram assim, assim, os outros eram crimes horrendos, mas assim, para você delimitar o julgamento, diminuir o tempo, né? Então eles, para correr com o tempo, eles foram para os que eles consideravam os mais escabrosos, para não dizer o mínimo, né? Tinha a guerra de agressão e a ação agressiva, né? São os dois tipos que eles gostavam de separar, a guerra de agressão e a guerra agressiva, entendeu? Para mim é eufemismo para a mesma coisa, não vejo muita, mas lá no julgamento era a ideia deles, do juiz. Eu não sou juiz, né? Mas a princípio eu olhei assim a coisa e falei, isso aqui é parte do mesmo princípio. Ó,
De igual modo, as piores atrocidades e atos de genocídio tiveram muito pouco que ver com as exigências da guerra ou com o enfraquecimento das inibições morais, que é inseparável de uma luta prolongada e amarga. Elas só podiam ocorrer tal como ocorreram porque o veneno do ódio racial foi o elemento essencial da doutrinação nazista desde o começo do movimento. Para o tribunal era nitidamente importante avaliar os fatos à luz da significação histórica dos crimes imputados e devemos lembrar-nos de que o registro nazista ainda não havia sido divulgado ao mundo na forma de um relato coerente e documentado. Quer dizer, imagina, a guerra tinha um ano que tinha acabado, bobear, menos de um ano tinha acabado. Então ainda estava se juntando todo o material ainda, como eu falei, estava juntando todo o material para poder pegar os nazistas de jeito, porque eles também tinham defesa, óbvio. A gente é o Ocidente, nós somos o Ocidente. O Ocidente, ele dá, mesmo que assim que o sujeito ele descumpra todos os padrões, né, morais, ele não acredite na lei, na justiça, nada dessas coisas. Quando ele está cometendo seus crimes, quando ele está lá, né, fazendo os crimes, quando ele é preso, a primeira coisa que ele pede é um advogado. Mesmo se você tenha mandado 6 milhões de pessoas para as bocas de fogo, né? Não tem problema. Quero meu advogado, eu tenho meu direito. Meu direito. Bate no peito, meu direito. Ó, naturalmente foi muito fácil para a promotoria mostrar que a Alemanha nazista era culpada daquilo que a denúncia chamara guerra de agressão, que também eram guerras que infringiam tratados, acordos e garantias internacionais. Nesse contexto, não importava muito que a carta do TMI deixasse formular com precisão o que queria dizer com guerra de agressão, que eu falei, quer dizer, para mim era eufemismo, né? O Tribunal Militar Internacional deixasse formular com precisão o que queria que definição de que era guerra de agressão, pois qualquer que fosse a definição de agressivo que se pudesse adotar, ela se aplicaria ao caso. Incontestavelmente a Alemanha atacou a Polônia, Dinamarca, Noruega, os Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Iugoslávia, Grécia e a nossa queridíssima União Soviética. Embora nenhum desses países tivesse cometido ou ameaçado cometer qualquer ato de hostilidade contra a Alemanha. A promotoria não precisou referir-se ao Tratado de Versalhes ou a outras obrigações legais que o regime de Hitler herdara da República de Weimar e que o Führer alegava estar moralmente justificado em repudiar. O governo nazista, ao cometer as agressões de que foi acusado, rompeu indubitavelmente as garantias formais e voluntárias de que respeitaria a inviolabilidade dos países que agrediu. Quer dizer, os nazistas estavam o tempo todo dizendo que eles faziam de vítima, a primeira coisa, né? Eles faziam de vítima, não. Assim, aí eles jogavam uma propaganda violenta, nós vimos isso na sessão em que era do Terceiro Reich, né? Eles jogavam uma agressão violenta, uma propaganda violenta, e diziam que estavam para ser agredidos. A Dinamarca vai nos agredir. A Polônia está prestes a nos invadir. A Polônia estava lá, lascada lá com as misérias dela existenciais lá. E aí os nazistas diziam, não, eles vão nos agredir. Aí eles invadiam o país. Eles invadiam o país. Estamos invadindo antes de que nos invadam. A Dinamarca lá em cima. A Dinamarca está querendo nos invadir. Aí vai lá e pimba. É a chamada guerra de agressão. Antes de você me agredir, eu já estou te agredindo. Quer dizer, eu passo no meio da rua, a pessoa me dá uma olhada assim de sorte lá, eu enfio a mão na cara da pessoa, ela ia me agredir. Entendeu? O sujeito estava pensando na morte do bezerro, estava pensando nem em agressão nem nada, mas os nazistas já invadiu antes de qualquer coisa, eles já estavam invadindo. Sei. Aqui, ó. Aí aqui, Hitler tinha as documentações, como eu dizia, elas já estavam né, em voga lá, porque os nazistas, como eu disse, eles já deixavam tudo catalogado. E as ordens militares do Hitler eram ordens realmente imperiosas, então deixou todos os registros possíveis. Ele vai fazer alusão aqui ao memorando de Rosbach. Ele consiste de uma nota longa e cuidadosa, embora não literal, compilada pelo ajudante de ordens pessoal de Hitler. Isso também está na seção em queda do Terceiro Reich. Rosbach, de uma reunião realizada na chancelaria do Reich a 5 de novembro de 1937. Além de Hitler e Rosbach, estavam presentes o general von Blomberg, então ministro da guerra, o general von Fritsch, comandante-geral do exército, e 3 dos acusados de Nuremberg, a saber, Goering, Heider e von Neurath, representando a Força Aérea, a Marinha e o Ministério das Relações Exteriores. Eu só quero fazer uma adenda aqui com relação à questão de militar, né?
Os militares, eles passaram, sei lá, 10 anos, 13 anos escutando os esculachos do Hitler, né? Tem isso em vídeos aí, para dar com pau no YouTube, inclusive o filme A Queda, quem quiser assistir, dos militares escutando caladinhos o Hitler esbravejando, brigando, berrando, chamando eles de covardes, etc, etc. Os militares não moveram uma palha. Aí em 44 houve a Operação Valkyria. Essa Operação Valkyria, alguns militares, no final da guerra, praticamente, quando a guerra já estava decidida, aí os militares resolveram, alguns militares resolveram fazer uma tentativa de assassinar o Hitler, né, que deu errado. Deu errado. Mas os militares, o Hitler pegava os militares, jogava para um lado, jogava para o outro, rebaixava, tirava condecoração, fazia o diacho. E os militares, só ali ouvindo. É um negócio impressionante. Se vocês quiserem ver os vídeos, tem um vídeo do filme A Queda, que tem na internet, que é justamente um desses lampejos do Hitler para cima dos militares, para ver que de lá para cá, militar não mudou muito não, né? Eles continuam a bater continência para gente pavorosa, medíocre, para socialista, para comunista, para não sei o que. Militar deixa para lá, não vou entrar aqui não, porque eu vou entrar em questões aqui que me irritam profundamente com relação aos tais militares, entendeu? Você que é um bom militar, legal, mas a grande maioria, aqui, Hitler convocar a reunião para fazer uma declaração programática de importância tão básica que pediu aos presentes que a encarasse como seu testamento político na eventualidade de sua morte. Começou com a suposição de que a falta de espaço vital adequado era um problema básico da Alemanha, problema cuja solução estava na Europa e não podia ser resolvido por meios pacíficos. Alguns excertos breves da nota de Rosbach falaram por si. Não se trata de conquistar povos, mas de conquistar espaço agricolamente útil. Como mentia. Também seria mais conveniente procurar território produtor de matéria-prima na Europa, diretamente adjacente ao Reich, não além mar. A história de todos os tempos, o Império Romano, o Império Britânico, prova que toda expansão territorial só pode ser realizada rompendo a resistência e correndo riscos. Para a Alemanha, a questão está em saber onde se pode fazer a maior conquista possível pelo menor custo. É o Lebensraum, né? A necessidade de espaços. O Hitler, a Alemanha, daquele tamanho, precisava de espaços, então precisava invadir os países ao redor para arrumar esse espaço. Aqui ele continua, né? A política alemã deve levar em conta seus dois odiosos inimigos, Inglaterra e França, para quem um poderoso colosso alemão no centro da Europa seria intolerável. Esses dois estados se oporiam a um fortalecimento ulterior da Alemanha, tanto na Europa como além mar, e eles teriam apoio de todas as partes nessa oposição. A questão alemã só pode ser resolvida pela força, e esta nunca é destituída de riscos. Se colocarmos a decisão de aplicar forças com riscos no alto das seguintes exposições, então resta-nos responder as perguntas quando e como. O problema do Hitler é exatamente, aqui fazendo a reunião. O problema do Hitler era exatamente essa questão do quando e como. A invasão da Polônia, que foi no dia 1º de setembro de 1939, que dá exatamente início à Segunda Grande Guerra, o Hitler, uma semana antes, ele ainda estava conjecturando quando ele invadiria, porque ele passou o ano de 39 todinho burilando essa ideia de quando é que ele ia fazer essa invasão, entendeu? Tudo isso aqui, isso aqui foi falado isso aqui foi tudo apresentado como provas no tribunal. Por que é isso aqui, esse material aqui? Esse resgate dessas ideias? Porque justamente o Hitler tinha deixado todo o material, e isso foi exposto para os próprios nazistas que estavam lá sentados nos bancos dos réus. Esse material aqui. Hitler não tinha dúvida de que, como medida estratégica preliminar, a primeira oportunidade favorável deveria ser usada para tomar a Áustria e a Tchecoslováquia. Aí ele fala aqui, né? Para rebustecer nossa posição político-militar, o primeiro objetivo no caso de complicação bélica será conquistar a Tchecoslováquia e a Áustria simultaneamente, para eliminar qualquer ameaça dos flancos no caso de nosso possível avanço para o oeste. A anexação dos dois países à Alemanha
seria do ponto de vista militar e político de grande utilidade, porque melhoraria o problema das fronteiras, facilitaria o deslocamento de combatentes para todos os fins necessários e nos possibilitaria a formação com o pessoal das nações anexadas de novos exércitos até alcançarmos um efetivo de cerca de 12 divisões, que aí ele é juntando, ele invade, pega o pessoal que está lá do país e junta ao exército alemão, porque era necessário para ele ter um exército o maior possível, né, o que ele tivesse nesse momento. Na conferência de Rosbach, ele não se dirigiu a uma multidão emotiva, mas a uns poucos, aos seus principais lugares tenentes. Tampouco se referia a um futuro distante. Quer dizer, ele estava planejando exatamente para as invasões, né, tanto da Tchecoslováquia, Áustria e também da Polônia, que era o ideal. Isso aqui foi em 1937, 5 de novembro de 37. Como eu falei, 1º de setembro de 1939 foi a invasão da Polônia, mas antes de 39, ele já tinha invadido a Áustria, invadido a Tchecoslováquia, e os países da Europa não deram um pio. O tal do Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês, que havia feito até tinha tido algumas conversas com Hitler antes, né, pedindo paz, mas não deu. O Hitler não estava muito afim disso. Não era o propósito dele. Seria crível que aqueles que o ouviram ainda estivessem céticos quanto à seriedade das suas intenções, como alguns deles pretenderam fazer acreditar mais tarde. Muitos desses militares nos bancos dos réus, eles estavam, né, alegando, não, nós éramos oposição ao Hitler, mas em 37, nem em 39, entendeu? Aqui, ele vai dizer aqui, Hitler solenemente renunciara então a todas as ambições territoriais ulteriores e a 28 de abril de 39 declara que as intenções hostis da Alemanha para com a Polônia em particular não passavam de invenção da imprensa internacional. Mentira, né? Ele já estava planejando já de tempos e o ano de 39 foi todinho montado em cima dessa ideia de invadir a Polônia, que foi dar no dia 1º de setembro, entendeu? A ascensão que eles já estavam com isso na cabeça, já tinha isso montado, planejado já aqui, ó. Vai continuar aqui, né? Menos de um mês depois, a 23 de maio, é que ele notificou oficialmente pela primeira vez aos seus comandantes-chefes e ao Estado-Maior-Geral da Wehrmacht sobre sua decisão de atacar a Polônia, deixando claro que a decisão não era uma consequência da questão de Danzig, questão de que o Hitler ele queria um pedaço da Polônia, que ele disse que esse pedaço da Polônia pertencia à Alemanha, essa questão de Danzig, ou de qualquer outro litígio diplomático entre a Alemanha e a Polônia. A questão era agressão mesmo, era invadir, entendeu? Era invadir e tomar a Polônia. A Polônia não era só um pedaço, ele queria a Polônia toda. Entendeu aqui, ó? Ele vai falar aqui, mais uma vez aqui, ó. Portanto, não há como poupar a Polônia, restando-nos a decisão de atacá-la na primeira oportunidade apropriada. Haverá guerra. Que, como eu disse, uma semana antes ele ainda estava decidindo qual o dia mais interessante para ele fazer isso, qual é a data mais interessante, porque tinha também o inverno, ele contava com que assim, porque se chegasse para o meio de novembro e dezembro, aí ficaria impraticável a questão por conta também do inverno, que iria atrapalhar, entendeu? Então o máximo que podia, setembro no máximo, e de preferência bem no início, que foi cair no dia 1º. Aí tinha o problema com a Inglaterra e com a França, né? A guerra com a Inglaterra e a França será uma luta de vida ou morte. Com a França não foi tanto, né? Invadiu em 40, não foi tanto essa guerra de vida ou morte, invadiu fácil. O problema da Alemanha era com a Inglaterra. A 22 de agosto de 39, quando da assinatura do Pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, ele fez essa. Quando ele assina esse tratado com a União Soviética, aí se abre os horizontes para invadir a Polônia. Entendeu? Quando ele assina o tratado de não agressão, aí estava aberto o caminho. Entendeu? É aberto o caminho para fazer isso. Mas enquanto não assinasse esse tratado de não agressão, que para a Alemanha era interessante, porque aí você daria um pedaço, se fosse o caso, daria um pedaço do território para a União Soviética, para o Stalin, aquelas coisas todas. Aqui, ó, mais para frente, ó.
Ó, o objetivo é eliminar forças vivas e não chegar só a certa linha. Mesmo que tenhamos guerra no oeste e destruição da Polônia, será o primeiro objetivo. Apresentarei uma causa propagandística para iniciar a guerra. Não importa que seja ou não plausível. Depois não se perguntará ao vencedor se ele disse a verdade ou não. No começar e fazer uma guerra, o que conta não é o direito de fazê-la, mas a vitória. A ordem para iniciar será dada provavelmente no sábado pela manhã, 26 de agosto de 39, quer dizer, 26 de agosto de 39. Eles ainda estavam cogitando ainda a melhor data para justamente invadir a Polônia, 26 de agosto de 39. E para o Hitler, a questão da propaganda, de mentira, você faz isso até hoje aí, partidos políticos mentem, prometem, aí depois, quando você é governo, aí passa borracha, não há mais necessidade de, já é poder. Entendeu? Depois que você começou a guerra, quem é que está preocupado se o que ele disse antes, etc, etc? Só historiador. Só historiador no final das contas. Aqui, ó. Esses registros reveladores estavam acompanhados de provas muito convincentes, como uma grande pasta de diretivas militares sobre o caso Verde, operações contra a Tchecoslováquia, outra pasta sobre o caso Branco, operações contra a Polônia, e os diários do ministro do exterior italiano Ciano e as notas feitas pelo embaixador Schmidt, o intérprete de Hitler. Este material, de cuja importância ninguém duvida, não estivera entre os poucos instrumentos de prova que a acusação apresentara justamente com a denúncia. O choque foi grande. A afirmação da acusação de que a guerra fora sistematicamente planejada e deliberadamente iniciada parecera fracas, especialmente no tocante a um conhecimento culposo dos generais e almirantes. Quer dizer, a ideia era justamente de princípio, né? Esses militares, eles jogaram toda a culpa no Hitler, né? Eu ainda vou botar aqui mais pra frente aqui. Eles jogaram toda a culpa no Hitler. Assim, o Hitler tinha morrido mesmo. Então, eu tava lá só observando, tava vendo, entendeu? Tava cumprindo ordens, que era aquela velha história de cumprir ordens. Então, eu não tenho culpa de nada. Inclusive, eu era oposição ao Hitler. Olha, beleza? Eu era oposição. Procura aí que vocês vão achar as minhas declarações. Militar, né? Que belezinha, hein? Ó, militar. Só agora é que a maioria dos advogados de defesa começava a compreender que a acusação de uma conspiração contra a paz seria levada tão a sério quanto as denúncias de atrocidades. Ó, e aqui surge claramente a questão de saber se como os líderes militares puderam aceitar tais posições e planos de Hitler sem nenhuma objeção. Nenhuma. Entendeu? Como eu falei, eles foram pro tribunal de Nuremberg já com a defesa pronta. Assim, ó, culpa é dele. Ele que mandava, ele que dava ordens. Ele era o homem que assinava os papéis lá. A gente estava só cumprindo ordens. Entendeu? Só que isso não colou, né? Aqui, ó. A invasão da Polônia, o ato que iniciou a Segunda Guerra Mundial, foi evidentemente a agressão de maior importância, mas os documentos alemães capturados ofereceram provas idênticas e claras de agressão, seja como for que a definamos. Também nos casos da Dinamarca, Noruega e todos os outros países vítimas. Mas é exatamente isso. Mas aí é que tá, né? Você tinha a dúvida. Você botava a culpa no Hitler ou você vai colocar os militares também como responsáveis, né? Era essa a questão. A Hannah Arendt, na banalidade do mal, ela vai tratar exatamente dessa questão, né? Do Eichmann, que é justamente ele dizer que, o tempo todo dizer que estava apenas meramente cumprindo ordens. Você está cumprindo ordens. O responsável é o homem que está lá em cima. Ele é que é o responsável. Eu não sou responsável por nada. Ó, mas legalmente falando, disse a defesa, somente o Hitler era o responsável, pois eram exclusivamente seus a iniciativa e o poder de decisão no Terceiro Reich totalitário. Eles estavam cumprindo ordens superiores. Era essa a ideia. A defesa estava batendo em cima disso. Era esse argumento, né? Os argumentos de que tal planejamento comum não pode existir onde há uma ditadura completa é infundado. Hitler não poderia fazer guerra sozinho. Ele tinha de ter a cooperação de estadistas, líderes militares, diplomatas e homens de negócios.
quando estes, com o conhecimento dos seus objetivos, lhe deram cooperação, tornaram-se parte dos planos de Hitler. Eles não deviam ser considerados inocentes porque Hitler os usou, se sabiam o que estavam fazendo. O fato de terem recebido suas tarefas de um ditador não os absolve da responsabilidade de seus atos. A relação entre líder e seguidor não exclui a responsabilidade nesse caso, como não a exclui na tirania comparável do crime interno organizado. Tá bom para você? Você que tá aí, né? Você que aí que tá recebendo ordens aí horrorosas, pavorosas e tá achando que vai se safar quando o seu líder se lascar, for preso, entendeu? For preso, for levado por fuzilamento. Você acha que você vai escapar? Vai pensando, viu? Aí, nesse capítulo aqui, ó, provas abundantes. Olha aqui a cabeça mumificada vinda de um campo de concentração. Olha que belezinha aqui, ó. Cabecinha mumificada, provavelmente de um eslavo aqui, ó. Bacana, hein? Aqui. O assassinato e os maus tratos de prisioneiros de guerra, a expoliação de territórios ocupados, o terror exercido contra populações civis, o genocídio de judeus e ciganos, o uso de trabalho escravo. Havia provas abundantes de que tais atos abomináveis foram perpetrados em escala gigantesca. Mas a determinação dos detalhes desses crimes caberia aos futuros julgamentos de criminosos de guerra menores. Aí ele vai aqui, né? Haviam sido cometidos em obediência a um plano central que os acusados seguiram de muito boa vontade. Também para isso houve provas abundantes. Nesse ponto, a promotoria beneficiou-se da paixão alemã, como eu falei, né? Pelo procedimento organizado que exigia que o andamento de qualquer ordem fosse rigorosamente registrado em todos os estágios de tramitação, desde a fonte emanadora, com mais frequência o próprio Hitler, né? Até aos executivos finais, e que a execução de tal ordem fosse devidamente confirmada por relatórios escritos. Na verdade, os registros dos atos mais clamorosamente criminosos foram minuciosamente feitos, inclusive durante as últimas semanas da guerra, quando as forças aliadas já se aproximavam de todos os lados. Quer dizer, e aí quando as forças aliadas estavam se aproximando também, vamos queimar papel também, né? Vamos ver se a gente consegue queimar papel. Tem muitos filmes de guerra que mostram um pouco disso, né? De como os nazistas no final da guerra estavam tentando queimar a papelada, mas ficou muita coisa. Não foi pouco, não. O próprio Schiller, né? Ele, para fazer esse livro aqui do A Seção Inquieta do Terceiro Reich, eram caixas e caixas de documentos que ele teve acesso, e conseguiu compilar, né? Desde o início dos nazistas, né? Da criação do Partido Nacional Socialista, ao Hitler, etc., até o final da guerra. Ele conseguiu tudo praticamente. Estava em caixas, era muita papelada, muito documento, muita coisa. Aqui. A profusão de indícios e provas era grande, mesmo que ignoremos todos os itens que não são inteiramente concludentes. O maltrato dos prisioneiros de guerra russos foi uma das questões mais importantes suscitadas em Nuremberg. Os alemães eles tinham ordens, né? Ordens de cima de que por exemplo, os russos eles não eram seres humanos, né? Os alemães, os nazistas consideravam ninguém ser humano, mas os russos não eram. Então, se os russos eram pegos em combate, se eram presos, eram fuzilados na lata. Isso teve ordens e mais ordens de cima que os russos não eram pessoas. Não eram pessoas. Então, fuzilamento básico. Você não, assim, nem campo de concentração, mata logo. Esse não é gente. Cachorro e gato é mais do que russo. Entendeu? Ó, a primeira aqui, ó. A Iugoslávia foi outro país onde os alemães condenaram os soldados inimigos de maneira idêntica. Segundo uma ordem do exército datada de 12 de maio de 43, todo soldado iugoslavo aprisionado devia ser considerado como bandido e fuzilado após o interrogatório. A gente saiu do russo, vai para o iugoslavo e daqui a pouco a gente chega em outro. Assim, a humanidade na mão dos nazistas ia sobrar só os alemães, né? Pelo visto. Ou só aqueles
que pudessem, né, ou fossem colaboracionistas, né, na pior das hipóteses, mas esse também ia rodar também no final das contas, né. A primeira dessas categorias foi criada pela Ordem de Comando altamente secreta de Hitler, 18 de outubro de 42. Durante todos os inimigos em chamadas missões de comando na Europa ou na África, encontrados por tropas alemãs, mesmo que tenha, ó, isso que eu falei, não vai sobrar nada, mesmo que tenham aparência de soldados em uniforme ou tropas de demolição, estejam armados ou não, em batalha ou em fuga, deverão ser mortos até o último homem. Mesmo que demonstrem estar dispostos a entregar-se, por princípio não devem ser poupados. Eu tô rindo para não chorar, né? Se membros individuais desses comandos caírem nas mãos das forças armadas por algum outro meio, por exemplo, pela polícia nos territórios ocupados, devem ser imediatamente entregues ao SD. O aprisionamento sobre guarda militar em campo de prisioneiros de guerra, por exemplo, etc, 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 está estritamente proibido. Para que a conduta da guerra pela Alemanha não sofra danos graves, deve-se deixar claro para o adversário que todas as tropas de sabotagem serão exterminadas sem exceção até o último homem. Entendeu? Tinha um tal do decreto da bala, né? Os prisioneiros de guerra fugidos que tenham sido recuperados e que sejam oficiais ou suboficiais, sargentos ou cabos, exceto os prisioneiros de guerra britânicos e norte-americanos, devem ser entregues ao chefe da CIPO e do SD, nos termos da denominada etapa 3, quer a fuga tenha ocorrido durante o transporte, quer tenha sido uma fuga em massa ou individual. Os prisioneiros de guerra britânicos e norte-americanos, oficiais, suboficiais, sargentos e cabos, que forem recapturados devem ser detidos primeiramente fora do alcance da visão dos internados em campos de prisioneiros de guerra. Em todos os casos, o comando do corpo da área solicitará imediatamente ao Supremo Comandante do Exército uma decisão sobre se eles devem ser entregues ao chefe da CIPO ou da SD. Entendeu? Os alemães não poupavam ninguém. É assim, a ideia primordial era extermínio de judeus, mas a partir daí dos judeus, o que viesse para baixo, baixo de joelho era canela. Para nazista, abaixo de joelho era canela. 2 oficiais franceses que tinham sido internados em Mauthausen descreveram para o tribunal como a ação Kugel era completada naquele campo. Os prisioneiros eram levados diretamente para a prisão, onde eram despidos e dirigidos ao banheiro. Este banheiro, situado nos porões do prédio da prisão próximo do crematório, era projetado especialmente para execução, fuzilamento e asfixia. O fuzilamento era feito por meio de um aparelho de medição. O prisioneiro era colocado de costas contra a escala métrica, que era dotado de um dispositivo automático que disparava uma bala no seu pescoço, assim que a prancha móvel que determinava sua altura tocava o topo de sua cabeça. Se um transporte consistia de número muito grande de prisioneiros, eram exterminados por gás que os chuveiros deixavam sair em lugar de água. Isso foi feito também muito com os judeus, né, nos campos de concentração de Auschwitz. Os prisioneiros judeus, as mulheres, os homens, eram jogados lá para tomar uma chuveirada. Quando viam, não tinha chuveirada nenhuma, era o gás Zyklon B, né? Eram jogados sobre os prisioneiros lá nos campos de concentração. E tinha uma terceira categoria, o terror aéreo. Aliado, isso é, a ataques que os alemães pretendem ter sido dirigidos contra a população civil. Depois de vários linchamentos feitos por civis contra aviadores aliados que haviam sido derrubados, Himmler deu instruções datadas de 10 de agosto de 43 de que não era tarefa da polícia intervir nos choques entre alemães e aviadores terroristas ingleses ou norte-americanos que tenham saltado seus aviões. Pouco mais tarde, Kaltenbrunner ampliou essas instruções. Todos os oficiais do SD e da Polícia de Segurança devem ser informados para que não interfiram nos ataques do povo contra aviadores terroristas ingleses e norte-americanos. Ao contrário, deve-se estimular esse estado de espírito. Esse encorajamento à lei de Lynch, né, teve algum efeito, mas aparentemente não bastou para satisfazer a liderança nazista, pois numa ordem datada de 21 de maio de 44, Hitler estipulou que os aviadores anglo-americanos que descessem solo alemão deviam ser fuzilados sem serem submetidos a conselho de guerra se considerados culpados de atos terroristas. Rapaz. Deve-se retirar dos territórios do governo geral todas. Aí tinha o roubo também, né? Saque, roubo, entendeu? Obras de arte, tudo que você pudesse saquear dos países ao redor, dos países que os nazistas tomaram. Vai levar tudo, vai levar maquinário,
a deixar o país na miséria, entendeu? E dane-se quem tiver lá, né? Quem tiver lá vai morrer de fome, para eles não fazer a menor diferença. Deve-se retirar dos territórios do governo geral todas as matérias-primas, sucata, máquinas, etc., que sejam de utilidade para a economia de guerra alemã. Tudo aquilo que não for absolutamente necessário para uma escassa manutenção da simples existência da população deve ser transferido para a Alemanha. Aí eles vão falar aqui, né, 20 de junho de 41. O problema da alimentação dos alemães, inegavelmente, é prioritário na lista das exigências alemãs no leste. Nesse instante e nisso, as regiões do sul da Rússia e do norte do Cáucaso devem ajudar a equilibrar a situação de alimentos alemã. Por certo, não nos sentimos obrigados a alimentar também o povo russo com os produtos dessas regiões. Sabemos que esta é uma necessidade cruel e nada tem que ver com sentimentos humanitários. De um discurso pronunciado por Goering, dirigido aos comissários do Reich para os territórios ocupados a 6 de agosto de 42. Antigamente, a questão era relativamente simples, costumava-se chamar de saque. Cabia à parte vencedora levar consigo o que tinha sido conquistado. Mas atualmente, as coisas parecem tornaram-se mais humanas. A despeito disso, voltaremos aos tempos antigos para saquear e saquear de maneira completa. Roubar, né? Saque. Nesse momento, a Alemanha controla os mais ricos celeiros que já existiram na área europeia e que vão desde o Atlântico até o Volga e o Cáucaso. Terras hoje mais desenvolvidas e férteis que nunca, mesmo que algumas delas não possam ser descritas como celeiros. Sabe Deus por quê? Vocês não são enviados para lá para trabalhar pelo bem-estar do povo, sob sua responsabilidade. Vão para arrancar-lhe o máximo, para que o povo alemão possa viver. Essa eterna preocupação com o bem-estar do próximo deve acabar agora e para sempre. Para mim é indiferente se com relação a isso vocês me disserem que o povo de lá passará fome. E o Goering depois, né, no tribunal de Nuremberg, ele ficou lá se justificando. Ele sabia, né? Ele sabia que no caso ali não ia resolver nada. A gente falou isso no primeiro vídeo. Que ele sabia que no final das contas ele ia pagar pelos crimes de guerra, ele ia morrer. Então ele bateu até de frente mesmo. Ele foi um dos poucos menos covardes, né, dos militares que se foram lá jogar a culpa meramente no Hitler. Entendeu? Tipo, eu sou culpado mesmo, o problema é de vocês. Se vocês quiserem, eu não acredito nesse julgamento de vocês. Esse julgamento aqui é tribunal de guerra. Isso aqui o vencedor ele simplesmente dita a regra. Venceu, dita a regra. Entendeu? Tá nem aí. Aqui, ó. Eu me esforçarei para arrancar das reservas dessas províncias tudo que for possível arrancar. Numa categoria especial, eslava, o saque sistemático de obras de arte, que eu tinha falado, né, bibliotecas e arquivos. Para justificar isso, sem a desculpa de estarem servindo aos esforços de guerra alemão, servia. Quase um mês depois de iniciar a guerra, Goering, que se vangloriava de ser amante das artes, deu ordem para registrar e confiscar todos os tesouros artísticos poloneses e 2 meses mais tarde seguisse uma ordem de rapina assinada por Frank para benefício do Reich alemão. Segundo o relatório oficial, quase todo o tesouro artístico do país foi tomado dentro de 6 meses. Os norte-americanos, né, encontraram caixas e mais caixas de tesouros, inclusive a Mona Lisa também tinha sido roubada da própria França, né? A Mona Lisa foi encontrada numa caixa, entendeu? A própria Mona Lisa que está lá no Louvre foi encontrada numa caixa que os nazistas, obviamente, quando invadiram a França em 1940, a primeira coisa que eles foram lá no Louvre catar tudo que tinha, né? Opa, é meu. Ai. Durante o período de março de 41 a julho de 44, a equipe especial da arte pictórica realizou para o Reich 29 grandes embarques, incluindo 137 caminhões de carga, com 4.174 caixas de obras de arte. O acusado Frank estava na lista com uma declaração pública que não hesitarei em declarar que quando um alemão for fuzilado, até 100 poloneses também o serão. E depois de um complô da bomba, que é o que eu tinha falado lá da Operação Valkyria, em 44, Hitler ordenou pessoalmente que de 10 a 20 italianos deviam ser executados para cada alemão morto, do complô da bomba, né? Foi em Roma, que também teve também a Operação Valkyria também na brincadeira.
também foi em 44 também, mas aí foram os alemães. Teve também na própria Itália também uma tentativa, que também não deu em nada. Não é preciso fazer referência ao volume do conjunto de provas conseguidas sobre os atos de represália em larga escala cometidos contra populações civis, como a destruição das cidades Lídice, Orandu-Sur, Glane ou Varsóvia. Como também abundantemente provados estão os métodos terroristas mais comuns dos nazistas, remoção de pessoas sem julgamento para campo de concentração. Aí o autor aqui, né? Não precisamos citar amostras das centenas de documentos disponíveis a esse respeito, mas talvez devêssemos mencionar como uma tentativa particular, diabólica, de solapar o moral dos países ocupados, o chamado Decreto da Noite do Nevoeiro, Net in Nebel, de 7 de dezembro de 41, assinado por Keitel. Segundo este decreto, todos os suspeitos de infração das leis de ocupação ou dos interesses do Reich, para quem a sentença de morte não estivesse declarada, deviam ser levados secretamente para a Alemanha e entregues a SIPO e a SD de Himmler. Suas famílias jamais receberiam notícia alguma sobre seu destino, seu destino. Arrancados suas casas à noite, eles desapareceriam no nevoeiro do ignorado. Na época, isso aqui os comunistas também do Stalin também faziam. Isso tem muitos livros falando sobre isso, que simplesmente você, na calada da noite, você era sequestrado, levaram lá para um buraco lá e ficava lá, num presídio lá. Sua família simplesmente perdia você de vista, provavelmente para sempre. Naquele livro, né, Torturado por Amor a Cristo, né, do Umbar, eu cito lá como o Umbar, por exemplo, ele foi sequestrado várias vezes e preso, e a família dado como morto. E inclusive os comunistas iam lá dizer que ele tinha morrido. Isso é muito comum. Essas tiranias, elas agem sempre da mesma forma. Não é muito diferente, né? Elas agem sempre da mesma forma, sempre no mesmo estilinho. Entendeu? Sempre no mesmo estilinho. Provavelmente em países tirânicos de hoje em dia, eles estão fazendo isso. Você simplesmente desaparece do mapa. Ok, estou falando aqui. Em tais casos, a servidão penal, ou mesmo uma sentença de prisão perpétua com trabalhos forçados, serão considerados sinais de fraqueza. A repressão eficaz e duradoura só pode ser obtida por meio da sentença de morte ou tomando-se providências que deixarão a família e a população incertas quanto ao destino do infrator. A deportação para a Alemanha serve a esta finalidade. No ilimitado menosprezo pelo povo eslavo, a própria palavra eslavo, né, vem de escravo, né, eslavo, que é um pejorativo, né, usaram-se métodos de recrutamento que provavelmente só têm precedentes nos períodos mais negros do comércio negreiro. Iniciou-se uma caçada humana sistemática, sem consideração por saúde ou idade. As pessoas eram embarcadas para a Alemanha, onde de imediato se verificou que mais de 100 mil tiveram de ser recambiados devido a doenças graves ou outras capacidades para o trabalho. Era sequestro de gente, escravização. O próprio Speer, né, ele usou trabalho escravo. Ele usou trabalho escravo lá nas suas monumentalidades, nas suas obras arquitetônicas. Isso foi usado de quilo. Pessoas escravizadas para fazer. Imagina o que era trabalhar para os nazistas, né? Que beleza. O tratamento que os trabalhadores estrangeiros recebiam na Alemanha variava muito de lugar para lugar. A orientação oficial era para que todos os homens fossem alimentados, acomodados e tratados de modo a produzirem o máximo possível com o mínimo concebível de despesa. Um memorando interno dos arquivos de uma fábrica da Krupp, que usou trabalho escravo, né? O pai, inclusive, morreu em 44, mas o filho foi julgado por crime de guerra e depois foi liberado, né? Da família Krupp aqui. Em Essen, datado de março de 42, reza: durante os últimos dias verificou-se que a comida servida aos russos empregados aqui é tão pobre que eles estão ficando cada dia mais fracos. Alguns russos são incapazes de colocar uma peça de metal no torno por carecerem de força física. As mesmas condições existem em outros locais de trabalho que empregam russos. Os nazistas, eles não tinham consideração por ninguém, vai ter consideração por trabalhador russo, ou como a gente viu, né, tchecoslovaco, etc. Não vai nenhuma, né? Aí, né, por último, chegamos à solução final da questão judia. Um dos acontecimentos mais horríveis em toda a história
e cuja motivação subjacente ainda está em grande parte inexplicada. Nessa época aqui, né? Hoje tem documentação, tem livro, tem vídeo, tem filme, para todo lado. Os próprios judeus trataram de espalhar para todo lado todo tipo de atrocidade que foram cometidas contra o povo, né, israelense, o judeu em si. Então isso hoje em dia, acredito que tenha documento e papel e livros e mais livros, onde você quiser. Aqui, ó. Portanto, decidir destruir e incendiar, a gente vai falar do gueto de Varsóvia aqui, né? Portanto, decidir destruir e incendiar todo o gueto. Os judeus normalmente abandonavam seus esconderijos, mas muitas vezes permaneciam nos prédios em chamas e só saltavam pelas janelas quando o calor se tornava insuportável. Então, com os ossos partidos, tentavam atravessar as ruas rastejando, indo para os prédios ainda intactos. Isso foi o major aqui, o Trop. Ele foi um dos comandantes da liberação do gueto de Varsóvia, do extermínio dos últimos judeus que ficaram lá, que foram de encontro aos nazistas, né, e passaram meses e meses e meses em luta, até que chegou o final e eles foram praticamente exterminados e o gueto foi completamente limpo, não sobrou nada. Somente pelo trabalho contínuo e incansável de todos os envolvidos, ele falando, né, é que conseguimos desentocar 56.065 judeus, cujo extermínio pode ser comprovado. Esse total eleva-se bastante, acrescentando-lhe o que perderam a vida nas explosões e incêndios, montante difícil de se precisar. Aí, ó, olha o outro depoimento aqui, né? Rudolf Höss, comandante do campo de concentração de Auschwitz de 40 a 43. Recebi ordens para construir instalações de extermínio em Auschwitz em junho de 41. Visitei Treblinka para ver a maneira como se efetuavam os extermínios. Outra coisa que fizemos melhor que Treblinka foi a construção de câmaras de gás, capazes de acomodar 2.000 pessoas cada uma, ao passo que em Treblinka as 10 câmaras de gás só comportavam 200 pessoas cada uma. Os que serviam para trabalhar eram mandados para os campos. Os outros eram imediatamente enviados às câmaras de morte. As crianças em tenra idade eram invariavelmente exterminadas, pois eram incapazes de trabalhar devido à pouca idade. Em Auschwitz, enganávamos as vítimas, fazendo-as pensar que iam passar por um processo de despiolhamento. Elas, naturalmente, muitas vezes compreendiam nossas verdadeiras intenções e, às vezes, tínhamos tumultos e dificuldades. Com frequência, as mulheres ocultavam os filhos sob as roupas, mas quando os descobríamos, mandávamos exterminá-los. Aqui, né? Da inquirição da testemunha Otto, chegando aqui no final, né? Porque ainda vai ter a terceira parte, para esse vídeo não ficar muito longo demais, porque já está. Vou fechando nessa parte aqui, ó. Da inquirição da testemunha Otto Ollendorf, ex-chefe de um dos grupos tarefas especiais da CIPO e da SD. Olha só, no tribunal, né? Perguntado, ó. Pergunta: em seu testemunho, você disse que a Einsatzgruppen tinha o objetivo de aniquilar os judeus e os comissários, correto? Resposta: sim. Pergunta: e em que categoria vocês colocavam as crianças? Por que razão as crianças eram massacradas? Resposta: a ordem era no sentido de exterminar toda a população judia. Pergunta: incluindo as crianças? Resposta: sim. Pergunta: todas as crianças foram assassinadas? Resposta: sim. Isso aí. Ó, próxima parte que nós vamos fazer é a questão da responsabilidade de cada um, né? Vai a conclusão do julgamento, vai ter a conclusão do julgamento, vai ter nós vamos ter aqui o que cada um vai pegar, ou vai pena de morte, ou vai pegar prisão perpétua em Spandau, ou vai pegar 5 anos, etc, etc. Nós vamos colocar aqui a terceira parte, nós vamos passar aqui a terceira parte, e espero que você tenha gostado dessa segunda parte, porque o final aqui é melancólico, né? Melancólico pra caramba, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, ó. Nós estávamos trabalhando um pouquinho com o julgamento em Nuremberg, epílogo da tragédia, dando uma geral desse livro clássico, desse material clássico publicado nos anos 70 no Brasil e no mundo também, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente voltará aqui mais tarde com a terceira parte. Tranquilo? Valeu, gente. Até a próxima.